Aleluia. Você pode levantar a tua mão para o céu comigo? Eu sei que você está aqui por um motivo muito nobre, que é a presença do Senhor. E eu acredito que serão dias em que Ele há de derramar do seu Espírito sobre os sedentos. Por isso, com suas mãos levantadas, eu queria que você orasse agora e você clamasse por Ele. Você está em um ambiente a qual você tem liberdade de falar e de ouvir, um ambiente de expressar a sua fé, um ambiente de interceder, um ambiente de contemplação. Por isso, com suas mãos erguidas, libere palavras no mundo do Espírito, libere palavras nas regiões celestiais, porque são dias a qual o Senhor pode mudar a história da sua cidade, a história da sua família, a sua e a minha história. Ore comigo. Pai, nós declaramos no nome de Jesus que estamos aqui para erguer um trono de adoração ao Senhor, enaltecendo a Ti, o único Deus, o único Senhor. Enquanto o Brasil se levanta para adorar, ó Deus, postes ídolos, cultuando a carne, nós nos levantamos como muitas outras denominações, muitos outros acampamentos. Nos levantamos para dizer que só o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano. Por isso nós suplicamos, venha sobre as nossas vidas uma vez mais, venha sobre a nossa casa uma vez mais. E nós declaramos o nome de Jesus. Senhor, nós amarramos o valente, declaramos, Senhor, a casa, ó Deus, aberta para a Tua habitação, Senhor. Declaramos o centro de missões rodeado com a Tua glória. Declaramos esse espaço repleto da presença, ó Deus, do Senhor, a presença dos Teus anjos. Por isso, no nome de Jesus, seca bebedouro com o Teu fogo. Meu Deus, nós nos levantamos como igreja agora, declaramos em nome de Jesus, coloque anjos nos trevos dessa cidade, coloque arcanjos, liberando, Senhor, o sobrenatural do Senhor nos quatro cantos, Senhor, dessa cidade, em nome de Jesus. E declaramos, Senhor, tudo que não é Teu, tudo que não é da Tua vontade, Senhor, sendo expulso, sendo chotado do nosso meio. E declaramos um lugar propício para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Nos cultos, nas recreações, no momento de dormir, meu Deus, nas piscinas, meu Deus, no momento de comer, no momento da comunhão, nós declaramos fogo do Teu Espírito, nós declaramos unção do Teu Espírito. E abençoamos esse lugar, Jesus. Abençoamos o centro de missões, ó Deus, com a bênção do Senhor. E esse acampamento, Senhor, será para a Tua glória. Você que crê, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Nós perfumamos a casa, nós preparamos a casa para você, Jesus. Diga isso. Sim, Ele deseja ouvir isso de você. Sim, sim, Jesus. Tá tudo preparado. Existe um lugar de honra para o Senhor nesse lugar. Espírito de Deus, abra os nossos olhos, abra os olhos do nosso coração. Filho de Davi, Tu és honrado, Tu és reverenciado. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Céus e terras proclamam
junto com os anjos, nós declaramos: só o Senhor é Deus. Junto com os seres viventes, juntos com os serafins, nós proclamamos: só o Senhor é Deus. Honra, glória e majestade. Ouça a nação brasileira, só o Senhor é Deus. Eu ministro os olhos abertos nesses dias. Sim, em nome de Jesus. Se você está a caminho de Emaús, que os seus olhos se abram, que o seu coração queime. Sinta em nome de Jesus o poder do Altíssimo. Sim, reparta o pão nessa noite. Pão da vida, verbo vivo. Que haja experiências profundas com a glória. Que haja experiências profundas com o sobrenatural. Nós clamamos: vem. Vem mais uma vez, vem mais uma vez. A casa é tua, os jovens são teus, a igreja é tua. Faz do teu jeito, faz da sua maneira, alinha todas as coisas. Sim, 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 Senhor. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Deus de Elias, Deus de Eliseu, Deus de Daniel. Tu és tão lindo, Tu és tão cheiroso, Tu és tão habitável, Tu és tão precioso. Vem, Espírito de Deus, de novo e de novo. Derrama. Eis aqui a carne, derrama o teu Espírito. Batiza-nos com fogo de arrependimento, com fogo do avivamento. Receba a liberdade do Espírito. Receba a liberdade do Espírito na tua alma, no teu espírito, no teu físico. Em nome de Jesus. Essa promessa é acessível. Essa promessa é acessível. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vem sobre o Brasil, vem sobre Salvador, vem sobre a Bahia. Toca aquela terra nessa hora, Jesus. Sopra sobre o exército, Deus. Levanta o teu exército, Senhor. Abra os portais celestiais sobre nós. Abra os portais celestiais sobre nós, Senhor. Deus, me dá uma visão de um anjo com uma espada, abrindo portais que estavam fechados pela idolatria e a feitiçaria, mas por uma adoração que não se trata somente de hoje aqui, mas de 7.000 que não se dobraram. Existe uma adoração subindo, e há um portal acessível nessa noite. Há um portal acessível para a glória de Deus, porque é tempo, diz o Senhor, da unção profética dos últimos dias ser derramada sobre toda a carne. Ser derramada sobre toda a carne, onde os filhos
filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão. O Senhor está passando por uma nação, escolhendo os seus remanescentes, alinhando todo o plano. Por isso não se trata de um mover, não se trata de um homem, se trata de um ambiente. É de dentro para fora, é de dentro para fora, é um derramar do Espírito. Sim, Senhor. Aonde gerações se encontram, crianças, adolescentes, jovens, anciãos, até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Com uma ferida de fome por ti, ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Sim, clamamos. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor Vem, Senhor. diante do seu altar. Faz de novo e de novo. Oh, aleluia. Aleluia. Nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, É pro Senhor, nada mais me satisfaz. é pra ti, Jesus. Pois uma vez que eu Só o Senhor tem honra aqui. os meus olhos em ti, Só o Senhor é digno aqui. me satisfaz. Já não se trata mais de um homem, já não se trata mais de um nome, Que eu coloquei se trata da tua glória, olhos em ti. se trata do teu fervor em nós. Sim. Aleluia. Só quero a ti, e Nada mais. nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais. Nada além de ti. Aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. Tu és lindo, Jesus. Glória a Deus. Amém, galera abençoada. Glória a Deus. Pode ficar à vontade. Se você quiser voltar para o seu lugar ou ficar aqui à frente mesmo. Quero dizer para todos
que é um prazer podermos estar juntos, né? Buscando ao Senhor, buscando a face do nosso Deus. Tem alguém que ama Jesus aí? Diga amém. E Ele também te ama, amém ou não? É um prazer, queridos, receber você, receber as cidades aqui nesses dias. Com certeza serão dias a qual o Senhor batizará o nosso coração. Eu falo sempre isso, né? Eu me converti em um acampamento. Então eu sou apaixonado por momentos como esse. Por isso você que talvez está aqui pela primeira vez, convidado por alguém, de antemão eu quero dizer que Jesus tem um plano para a sua vida. Foi em uma reunião como essa que Jesus me pegou, né? Lembra que eu sempre falo isso? Eu fui para um acampamento para poder ver meninas bonitas, porque diziam para mim que no acampamento tinha muita menina bonita, e eu fui. Aí chegou lá e eu chorei 4 dias sem parar. Passei vergonha, mas levantei querendo o lindo Jesus para a minha vida. E hoje estou aqui casado com a mais linda entre as mulheres, a minha esposa Fernanda, né? A minha filha Manu, gatona, a Elis gatona e o Leonão, meu gatão. Pastoreando junto com pastores aqui em Bebedouro e servindo você. Então eu quero dizer para você de antemão, vale a pena. Tem lutas, tem desafios, tem pecados, mas o Espírito dele é derramado sobre a carne. E na nossa fraqueza ele nos faz forte a cada dia, amém ou não? Existe um caminho sobremodo excelente, e o Senhor deseja nos levar a esse lugar. Abra sua Bíblia, Daniel 3. Agradeço a Deus pela vida do Robson e da Patrícia, junto com toda uma equipe que está preparando e proporcionando esse momento. Na pessoa do Robson e da Patrícia, quero agradecer a todos os obreiros envolvidos nesses dias, até o final. Depois você ore pelo Robson e pela Patrícia, tá? Foram dias intensos, né, gente? Ore por ele, abrace ele, leve ele para jantar, paga uma marmita para ele esses dias, né? Paga um sorvete, vai ser legal. E eu quero ser fiel a esse tema que Deus tem falado ao nosso coração. E aqui em Daniel 3, 28, Daniel 3, 28, diz assim: Então Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Portanto, faço esse decreto: se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ela será despedaçada e sua casa transformada num montão de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar desta maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Galera, interessante que quando a gente olha para esse texto, né, esse contexto, até parece um texto simples, fácil, bonito de se ler. Mas essa história que acabamos de ler é carregada de muita renúncia, de muito preço, de muito choro, de muita entrega. Porque a Bíblia diz que por volta dos anos 600 antes de Cristo, Israel havia sido cercado pela Babilônia. Então imagina você na sua cidade, você na sua região,
uma outra cidade ou uma outra nação vem e faz um cerco em volta da sua cidade, sitia ela, né, ou cerca ela, e agora começa a roubar a sua igreja, começa a tirar todos os utensílios sagrados, tirar tudo aquilo que é de valor sagrado para Deus, e não só isso, mas agora começa a pegar os jovens e levar cativo para uma outra terra, fazendo deles escravos, fazendo deles servos de uma outra cultura. Assim foi o contexto que Israel estava passando, especificamente a terra de Judá. E o que me chama a atenção foi que o próprio Deus entregou o rei Joaquim para Nabucodonosor, devido à maldade, os tempos, enfim. Mas a Bíblia diz que nesse contexto aqui, que esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Daniel, homens que não se venderam, você conhece as histórias, homens que não se dobraram, nesse texto que lemos, eles foram engrandecidos. Veja comigo, um decreto havia sido colocado, que quem não se prostrasse diante de uma estátua, seria morto. Agora Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se prostraram, foram lançados na cisterna, não foram mortos porque o quarto homem entrou com eles, você lembra da história? E ao sair de lá, agora um decreto foi tirado. Preste atenção, a atitude daqueles jovens de não se vender, de não se dobrar, fez com que um decreto fosse tirado daquela terra, e um novo decreto fosse colocado. Qual o novo decreto? Só adorem ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então não adore mais a estátua, agora adorem o Deus desses três caras, e eu vou promover eles como sábios aqui na terra, porque eles são diferentes. Queridos, quando eu olho para isso, eu não sei se mexe com você, mas mexe comigo, sabe por quê? Hoje, o decreto não é você é forçado a adorar uma estátua lá fora, mas existem muitos outros decretos de Satanás, leis de Satanás, que têm sido tramitadas, outras já estabelecidas no governo, que afronta a nossa fé, que afronta o nosso Deus. De uma forma muito sutil e sagaz, você sabe do que eu estou dizendo, leis estão sendo colocadas lá na sua escola, leis estão sendo colocadas lá no seu bairro, lá com a sua família, lá nos banheiros da sua escola, lá nos banheiros da sua faculdade. Leis estão sendo postas por um governo corrupto e maligno, decretos estão sendo colocados, e se nós não entendermos isso, os nossos filhos sofrerão lá na frente. Mas, assim como Deus encontrou Sadraque, Mesaque e Abidnego, que com a sua postura mudou um decreto de morte, nós nesses dias, entenda isso, podemos nos expor para o Senhor, para que Ele encontre em nós este coração, para que decretos desses dias possam ser tirados. Como assim, pastor? Eu posso mudar decretos? Irmãos, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz que você, como um bom soldado de Cristo, pode influenciar o meio que você vive, seja lá na sua faculdade, seja lá na sua casa, seja amanhã você sendo um presidente dessa nação, seja amanhã você sendo um prefeito, seja você amanhã sendo alguém da lei, você pode ser usado por Deus para mudar decretos. A sociedade pode ver uma geração diferente e se dobrar a não um sistema que está deturpando, denegrindo, quebrando a imagem da família, mas a sociedade agora pode olhar para um sistema maduro, eficaz, amoroso, com princípios de Deus, e se render aos princípios de Deus e não mais às coisas do mundo. Quantos estão entendendo? Há como isso acontecer. Por isso que Paulo ele vai dizer: nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida. Ou seja, para que Sadraque, Mesaque e Abidnego conseguissem ver aquele decreto sendo tirado, eles não se embaraçaram com aquela estátua. E hoje, para que nós possamos, no nome de Jesus, fazer com que
esses decretos dos dias de hoje caiam e Deus nos engrandeça, não no sentido pessoal, mas no sentido como fé, nós temos que nos envolver com os negócios de Deus e não mais com os negócios dessa vida. Ou seja, o que eu quero dizer essa noite? Que o sucesso de Sadraque, Mesaque e Abidnego foi uma decisão que eles tomaram em viver uma vida totalmente para o Senhor. O resultado do quarto homem entrar ali, irmãos, foi porque houve uma vida de disciplina, de exercícios de fé que esses jovens tiveram. Eu sou um homem assim, até brinco com o pastor Pedro, né? Eu não sou um homem de fé como ele, mas sou um homem obediente. Quando Deus fala, a gente tenta fazer. E nesses dias, eu acredito, irmãos, que Deus está procurando por uma geração obediente. Até Ele me ensinou que a obediência é um princípio de um homem de fé. Porque senão, não tem como nós entrarmos e sairmos de acampamentos, de reuniões, de moveres, sem mudarmos de vida aqui dentro. Se Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel fossem qualquer um, com a atitude de todos daqueles dias, eles queimariam naquela fornalha. Daniel seria comido pelo leão, mas uma postura daqueles jovens fez com que os céus se abrissem, não só para eles serem libertos da fornalha, libertos do leão, mas para que uma nação toda se curvasse diante de Deus. Olha como é isso, irmãos. Imagine a sua atitude e a minha, levando muitos outros a se curvar diante do Senhor. Foi o que aconteceu com eles. Uma decisão, um compromisso, uma vida de disciplina. E eu queria falar sobre isso nessa noite. Eu sinto no meu espírito que o Senhor, Ele deseja nos levar a cada vez mais a um compromisso profundo com Ele. A Bíblia diz em Daniel 1:8, você não precisa abrir, mas diz assim: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e com o vinho que o rei lhe estava dando. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Versículo 11, Daniel falou com um assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele e dos seus 3 amigos. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Versículo 15, passados 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis que o outro. Ou seja, olha o texto como começa: decidiu Daniel não se contaminar. Decidiu Daniel, junto com os seus 3, não comer as comidas da Babilônia. Irmãos, não haverá um avivamento, não haverá uma libertação de uma fornalha, não haverá um mover de decretos, se o nosso coração não se decidir em viver um padrão de Deus. Não tem como. Por isso que você vai ver que numa decisão vai discorrer outras posturas de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. A primeira delas já começa com o jejum. E aí eu pergunto para nós, irmãos, quantos de nós nesses dias temos jejuado periodicamente? Ou será que o jejum ainda é para alguns uma discussão de se é do Velho ou do Novo Testamento? Ou se o jejum realmente ainda tem feito parte de uma geração que entende que as suas armas não são carnais, mas são espirituais. Por isso que Jesus vai dizer: olha, enquanto o noivo estiver, não precisa jejuar, mas quando o noivo for levado, vocês tratem de jejuar. Está lá, irmãos, foi dito. E o jejum, ele serve para matar a minha carne, para matar o meu eu, o meu homem interior, e para que o meu espírito sobressaia e ouça a voz de Deus. Para que de fato a minha carne morra, mas o meu espírito esteja vivo diante do Senhor. Irmãos, Sadraque e Mesaque não morreu na fornalha de fogo, sabe por quê? Porque eles morreram antes num jejum. Eles morreram antes por um prazer, eles morreram antes por uma comida que todos estavam comendo.
Por isso a fornalha, eles entraram, você imagina, os homens que lançaram eles, foram queimados lá fora, só de chegar perto da porta, e eles foram lançados lá dentro, não ficaram queimados. Mas por quê? Porque eles resolveram morrer antes. E o meu medo, a minha preocupação comigo é, se um dia eu for lançado na fornalha, será que ainda eu vou ter alguma coisa viva para ser queimada lá dentro? Ou eu vou entrar lá já morto para que nada se queime na minha vida? É uma análise que nós, a geração dos últimos dias, temos que pensar, irmãos. Quando colocou o vídeo daqueles homens aqui, eu estremeci, eu falei, cara, esses caras, meu Deus, foram homens que mudaram a história, mas você vai ver que eram homens que resolveram morrer para eles mesmos. Homens que resolveram morrer para suas vontades, e não tem como, irmãos, os 4 jejuaram, e nós? Será que não chegou a hora de novo de nós, pelo menos uma vez na semana, fazermos um jejum, uma vez na semana? Será que não chegou a hora de novo de Deus encontrar aqueles loucos que faz 7 dias de jejum, 40 dias de pão e água, 3 dias sem comer, e vai para a presença de Deus orando, buscando, clamando a Deus em jejum? Só que muitas vezes o risco, sabe qual é? É de nós nos acomodarmos como Esther, porque Esther um dia jejuou e pagou o preço, mas quando veio a mensagem de que Israel estava para ser morto, os judeus, Mardoqueu para lá embaixo no palácio, com pano de saco, com roupa rasgada. Esther vai lá querendo colocar uma roupa nova nele, porque agora ela já estava acomodada no palácio, agora ela já estava no bem bom, Sérgio. Mas Mardoqueu disse, eu não vou colocar a roupa que você quer, Esther. Existe um povo para ser morto, existe um povo que vai morrer, inclusive você, Esther. E aí Esther se recompõe e faz o quê? Ela desce no nível de Mardoqueu e vai jejuar de novo. Igreja brasileira, em nome de Jesus, nós não podemos correr o risco de entrarmos para as recâmaras da Esther e agora não jejuar mais, agora não pagar mais o preço. Deus ainda está levantando alguns Mardoqueus na nação brasileira, alguns Mardoqueus ao nível de nações, para provocar em nós, a igreja, um jejum, um preço pago, para que uma nação se renda ao Senhor. Quantos estão entendendo? A Bíblia diz que esses homens resolveram servir o Senhor. Olha só, na decisão que eu faço, inclui uma vida de jejum, uma vida de serviço. Capítulo 3, versículo 17, nós lemos, se o nosso Deus a quem servirmos, e esse servir no original, quer dizer adorar, reverenciar, ministrar para, prestar reverência, ou seja, os 3 estavam dizendo o seguinte, olha, o meu compromisso está de jejuar, não me contaminar, e o meu compromisso também está em servir a um único Deus. O serviço com as minhas mãos, o serviço com a minha adoração, o serviço com um prestar de reverência. Sabe, galera, a fornalha, quando se caiu esses 3 homens lá, não foram queimados porque antes eles resolveram morrer para o seu ego, para a sua auto-boa mega estima, e dar total reverência ao único Deus, o Senhor. Esses 3 resolveram com antecedência ministrar o Senhor. Como também a Bíblia diz que Daniel, olha só, Daniel ele tinha uma prática de oração. 3 vezes ao dia Daniel orava ao Senhor. Eu acredito que os outros 3 também. Exercício de fidelidade ao Senhor. A Bíblia diz que eles entendiam da lei, porque eles sabiam que a comida da Babilônia não agradava a Deus. Eles conheciam as Escrituras. A Bíblia diz que Daniel, quando ia orar, ele abria a janela para Jerusalém, ou seja, ele sabia pelas Escrituras que algo havia em Jerusalém, profecias sobre Jerusalém. E aí a grande questão é, dentro de um exercício nosso de hoje, como está a nossa vida com a palavra? Como que está a nossa vida com o devocional, leitura desse livro? Hoje ficou tão mais fácil, né, com o smartphone.
mas parece que está tão mais difícil arrumar tempo para ler sobre as Escrituras. Ou seja, esses homens só não foram queimados porque antes desenvolveram uma vida com o Senhor. E nesses dias, o Senhor deseja levantar uma geração que vai corresponder a uma resposta, a não uma pergunta. Quantos estão me entendendo, irmãos? A uma resposta de dizer: não tem como ser diferente hoje. Não tem como eu querer não ser queimado na fornalha sem passar por uma vida com Deus. Precisamos aplicar a nossa vida. E eu encerro deixando um texto de Paulo para Timóteo, que vai dizer o seguinte, 1 Timóteo 4,6, dizendo: orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Cristo, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tens seguido, mas rejeitem fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Agora olha o que Paulo vai dizer para Timóteo: exercita-te, porém, na piedade. O exercício físico de fato é de algum valor, no entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa desta vida presente e da futura. O que Paulo estava dizendo? Olha, exercita-te na piedade. E a piedade aqui que Paulo fala, está no original grego, eusébia. Essa piedade que Paulo fala não é aquele bom coração para abraçar todo mundo e resolver o problema das pessoas. Eu sou piedoso com ele. Não, essa piedade no original vem, olha só, o que Paulo estava dizendo para Timóteo: exercita-te em ser reverente, fiel a Deus, ter amor e respeito pelas coisas do Senhor, ser devoto, ter demonstração de amor e de afeto pelas coisas de Deus. Isso é piedade. Muitas vezes eu li esse texto e falava: não, eu preciso ser piedoso, eu vou me compadecer do pobre, eu vou me compadecer das pessoas. Mas essa piedade está totalmente relacionada a uma vida com Deus. E Paulo está dizendo: exercita-te nisso. Galera, e você sabe como que é ter uma vida de exercício. Se você ficar olhando lá para a sua academia, só olhando para ela e não ir, você nunca vai conseguir se exercitar. Mas se você dá um primeiro passo, você lá faz o primeiro dia lá na academia, aí você sai todo dolorido, é ou não é? Teve gente que estava dando risada aí, né? Aí você vai sentar, né, para ir no banheiro, você mira assim e se joga de tanta dor nas pernas, é ou não é? Você sabe como é, né? Aí alguém vem brincar com você, dói, porque você está se exercitando, o seu corpo está saindo naquela mesmice, você agora começa a criar músculos, que não é meu caso, né? Só tem a dor da academia, mas o músculo concentrou aqui. Mas aqui Paulo está dizendo: olha, vocês precisam aprender a exercitar a vida com Deus. É um exercício. Não adianta eu querer dizer: não, agora eu sou um mega ultra homem de Deus, eu sou que nem o Lutero. Aí chega amanhã, você tem confrontos na sua fé, você tem combates na sua fé e você desanima. Por quê? Porque você já quer logo ser um Luther King, mas não aprendeu que existem processos em que eu começo a orar agora, amanhã eu estou orando um pouco mais. Eu começo a ler agora, amanhã eu estou lendo um pouco mais. Eu começo a fazer um jejum agora, daqui a pouco eu estou jejuando um pouco mais. Você vai exercitando a sua fé, e isso vai te fazendo um homem melhor, uma mulher melhor, a qual você não vai, nesse bom combate de Cristo, se envolver com os negócios dessa vida. Aí você não se envolve com as estátuas que Nabucodonosor coloca para você se dobrar. Aí vem aquele amigo teu da faculdade te oferecendo um baseado, e você vai dizer: não preciso disso. Não, mas e aí, se é trouxa? Não, eu não preciso disso. Porque você está suprido por dentro, lá no seu devocional com o Senhor. Aí vem aquela pessoa tentando tirar a tua virgindade, jogando uma conversa para cima de você, tentando te pegar numa carência, mas você vai dizendo para ele: eu não preciso disso, eu fui suprida lá no meu momento de devocional.
Aí vem alguém dizendo para você: não, mas você é mó careta, você precisa usar uma roupa assim para ser melhor. Aí você vai dizer: não se trata de roupa, se trata de quem me cobre, Ele me faz a menina dos seus olhos. Aí você não precisa mostrar o seu corpo, você não precisa, se mostrar às pessoas para ser aceito, porque antes você foi aceito no secreto com Ele. Você agora não precisa se vender para ser aceito, porque você entendeu a aceitação dEle, por um exercício na palavra. Por isso, irmãos, no nome de Jesus, de uma vez por todas, quando você sair por aquela porta, saia determinado em viver uma vida para o Senhor, mesmo que nos custe muitas coisas, inclusive meios de amizades. Mas a nossa decisão precisa ser o quê? Um exercício de buscar aquilo que de fato é relevante para esses dias. Uma geração que conhece a glória do Senhor. Pergunta para alguém perto de você: você conhece a glória de Deus? Eu estava falando com o pastor Adson ontem. O pastor Adson ontem me pagou uma pizza, glória a Deus, né? A pastora Damares. E aí a gente estava conversando de uns homens de Deus, e eu fiquei, cara, tem hora que a gente olha para algumas coisas de hoje, alguns profetas loucos que tem aí, que revela nome, faz, aquelas coiseiras todas. Daí a gente olha e fala assim: não, mas isso aí descobriram no Facebook a vida da pessoa. Não, porque isso, irmãos, a gente está perdendo a fé daquilo que a Bíblia diz que acontece. A Bíblia diz que existe dons de revelação, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, dons de milagre, dons de profecia. Deus tem muito para nós, mas sabe o que acontece? Foi o que nós estávamos conversando ontem. Às vezes a gente está tão distraído no dia a dia, e até coisas lícitas, não estou nem dizendo agora de pecado, mas da correria, da loucura, da buvuca do dia a dia, que a gente deixa de viver o secreto, para viver a nossa correria, e aí o Senhor não tem acesso ao nosso coração. E aí às vezes Deus quer que você comunique algo para outra pessoa, e você não conseguiu ouvir no secreto aquilo, e aí você não consegue ter acesso às pessoas, você não consegue entender o que Deus quer, por causa do ativismo, por causa da falta do regimento, ou do regime que temos que ter com as coisas do Senhor. Você já deve ter passado por isso. A professora fala assim para você: semana que vem vai ter aula de biologia. E aí você não estuda para biologia. Chega na hora, você vai fazer a prova. O que acontece? Dá ruim, irmão. Dá ou não dá? Porque você não se exercitou, você nem estudou, você não fez nada. E às vezes com o Senhor a nossa vida parece que tem dado ruim, porque está faltando um exercício. Até o Nicolas disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Irmãos, eu só conheço sobre Deus se eu vivo com Ele, se eu desfruto dEle. Por isso, como talvez os discípulos a caminho de Emaús, alguns de nós precisam nessa noite, ao partir do pão, os olhos se abrirem de novo, para que voltemos para a mesa do Senhor e para o propósito dEle. Eu temo, irmãos, de verdade, estamos em casa aqui, amém ou não? Até quem ministrou essa palavra um dia foi o Gustavo da Roberta, lá na sede. Um dia ele ministrou sobre os discípulos a caminho de Emaús, e ele disse o seguinte: olha, não aceite sentir só o fogo queimando no coração, mas você não perceber que é Jesus. A frustração, o ambiente que aqueles discípulos estavam, era de tanta decepção, que Jesus andou 11 quilômetros com eles, e eles não reconheceram Jesus. Aí na hora que Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem, e aí Jesus desaparece. Aí um olha para o outro e diz o seguinte: nossa, mas não é que o nosso coração estava ardendo? Aí sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que nós não podemos ser a geração que está andando na fé só sentindo cócega no coração, ou um arrepio num acampamento, ou um moverzinho de um culto ou outro. O Senhor deseja que os nossos olhos estejam abertos,
para que o percebamos todos os momentos, todas as estações da vida, e isso se dá em práticas de desenvolvimento com Ele. Então eu encerro dizendo: precisamos, mais do que nunca, dizer ao Senhor: Deus, eu faço um compromisso, de uma vez por todas, manter uma vida saudável com o Senhor. Eu não quero que você levante a mão, mas eu queria que você decidisse no teu coração. Deus tem falado muito comigo esses dias, sobre voltarmos a termos práticas reais, de demonstração que nós estamos com o Senhor, em uma vida de oração, jejum, leitura da palavra, adoração, entrega. Você já viu uma coisa? Às vezes começa o culto, o Senhor está sendo cultuado, e a nossa adoração não está mais assim, porque não há prática. Não tem prática em casa. Quando chega aqui, parece que a gente está perdido. Mas imagine todo dia nós gastarmos um tempinho para adorar o Senhor. Quando chega aqui, irmão, não tem o que segura, porque nós estamos desenvolvendo. E eu tenho certeza que Deus está procurando por pessoas que se decidem de uma vez por todas a dizer: o meu estilo de vida é viver a vida do Senhor. Pastor Atos, deu para passar o vídeo? Eu queria que você visse agora algo comigo. Eu só vou explicar para você. Vai ter imagens, mas o foco é a canção. É um diálogo de um homem para com Deus. Ele faz algumas perguntas e agora Deus vai responder para ele. Vai ter as imagens, né? Mas não se distraia com as imagens, tá, gente? Preste atenção na letra. Depois a gente vai orar, em nome de Jesus. Cada vez mais violência, mais maldade na terra. Parece que o amor foi morto e a loucura reina sobre a humanidade. Jovens acabados, filhos abandonados, ao preço do prazer e decidindo só o interesse. Onde fica a justiça e a vingança? Onde fica o castigo e a razão? Porque calas tu, Senhor, e nos esqueces. Como podes permitir tamanha dor? Diz-me onde está aquele Deus, o Deus de Elias, que de vez em quando se deixava ouvir. Quanto tempo ainda tardará o teu Espírito a vir? Nécios como crianças, tolos, cachorrinhos, como gostamos de brincar e gostamos de perguntar aquilo que faz tempo já sabemos. Deus ainda segue falando, segue ainda respondendo. E aquele que quer ouvir
ainda pode perceber sua voz de amor. Como posso derramar do meu espírito se os meus filhos não se voltam para mim? Agora cinge-te como um varão valente, eu falarei e tu contestarás a mim. Onde estão aqueles homens como Elias, que deixaram tudo para me seguir e romperam compromissos com o mundo, só para agradar a mim? Onde estão aqueles três que em Babilônia preferiram ser queimados a ceder? Onde está aquele Daniel que me adorava? Onde está a santidade de José? Onde está o menino que matou o gigante? Onde está o sucessor de Josué? Onde estão essas mulheres dedicadas como Esther? Jovens acabados, filhos abandonados ao preço do prazer, e pagam inocentes o erro alheio feito no passado. Se o meu povo se voltasse, me buscasse, renovando assim sua entrega e sua fé, se me amassem como amam seus caminhos e esquecessem dos rancores do passado, eu abriria as janelas dos céus e a terra hoje veria o meu poder. Entretanto ainda repito como antes: buscai-me, buscai-me, buscai-me. Ainda repito como antes: buscai-me, buscai-me, buscai-me e vivereis. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Forte, né, irmãos? Muitas vezes eu me peguei perguntando: onde está o Deus de Elias? E de repente esse vídeo me mostrou que ele está à procura do: cadê os meus Elias? Sabe, eu creio num tempo onde
o Senhor encontrará tanto espaço em nossas vidas, que o mundo será transformado pela glória de Deus. E eu queria encerrar esse momento fazendo um apelo. Se você de repente nessa noite deseja renovar o seu compromisso com o Senhor, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Talvez você vai dizer: Senhor, eu quero renovar o meu voto de aliança com o Senhor, eu quero renovar o meu compromisso em se deixar ser usado pelas suas mãos. Talvez será uma noite de confissões para alguns, para outros talvez um pedido de ajuda a Deus. Para outros um renovar de aliança com o Senhor. Pessoas talvez que se envolveram tanto com o ministério, que não encontram mais o Deus do ministério. Talvez essa noite Ele está te chamando para voltar a comunicar com o Deus do ministério. E como disse Nicolas, você está na casa do teu pai, você está na casa que tem liberdade para renovo. Como eu disse, irmãos, talvez nós estamos como Esther no palácio, mas o Mardoqueu, o Espírito Santo está aqui gritando: ei, desce, desce. Não podemos nos acostumar, irmãos, com o glamour do palácio, com as roupas finas do palácio. Não podemos nos acostumar com a honra do ministério, com a fama do ministério. Existe uma geração precisando de você. Existe uma geração precisando da tua voz, precisando do teu clamor, precisando das suas lágrimas, do seu jejum. Existe uma geração precisando da nossa adoração. Quantas vidas estão lá fora agora, quantas crianças estão agora com roupas dançando para a carne. E eu e você podemos hoje fazer algo diferente com o Senhor. Eu creio nisso, eu creio em um movimento profético, aonde o Senhor está levantando os Josés de Arimateia, que vai cuidar do corpo, mesmo quando o corpo parece estar morto, mas eles estarão lá doando a sua vida. Eu acredito no tempo dos Obadias, que parece que Jezabel está reinando, mas ele está lá dando pão e água para os profetas não morrerem na presença de Jezabel. Por isso vale a pena nessa noite você, de todo o seu coração, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças, romper com o sistema do mundo, romper com o sistema da Babilônia. Do Egito Deus nos tirou, do mundo Deus nos tirou, nos ganhou para Ele. Mas agora na Babilônia Ele vai dizer: filho meu, sai daí.
Ele lutou para você um dia sair do mundo, mas agora Ele vai dizer para você: sai de dentro do mundo. Tira o mundo de dentro de você. Eu queria pedir para os pastores, as pastoras, impor as mãos, ministrar, liberar algo nessa noite. Liberar algo do Espírito sobre essas decisões. Oh, em nome de Jesus. Esse é o som do avivamento. Esse é o som do avivamento que eu tanto acredito, Senhor. Esse é o som, Senhor, de um avivamento promissor dos últimos dias. Uma igreja prostrada, uma igreja em renovação de aliança. Que haja vida fluindo do altar, vida fluindo sobre nossas vidas. Que o impacto da glória abra os nossos olhos, abra os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento. Uma renovação de mente, de cultura, de propósito, em nome de Jesus. Trazer a presença de novo. Será que ainda existe quem tenha fome, quem tenha sede? O que se pode fazer para finalmente despertar o povo, a quebrantar, a atrair novamente o noivo? Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho, arrependido em favor de toda a nação. Ó Deus, é certo que você quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Aqui é onde os grandes não têm vez. Eu entro em aliança. Deus, cerca, Senhor, as mentes desses jovens, Pai. Deus, assim como o Senhor foi com Sadraque, Mesaque e Abidnego, assim como o Senhor é com o Joãozinho de hoje, com o Pedrinho de hoje,
assim como o Senhor sempre será com aqueles, ó Deus, que buscam o Senhor, com aqueles que amam o Senhor, assim como o Senhor sempre será fiel, ó Deus, cerca a mente deles, para que eles nunca se esqueçam, naquele momento de fogo, naquele momento de dificuldade, naquele momento onde parece não ter saído, o Senhor estará ali, a tua fidelidade continuará, o Senhor estará com eles, o Senhor cumprirá a tua promessa, que diz que o Senhor estaria conosco até a consumação dos dias, até o fim dos tempos. Cerca essas mentes nessa noite com muralhas de fogo, ó Deus, porque maior é o Senhor, mais forte é o Senhor, mais são os que estão conosco do que os que estão no mundo. Maior é o Senhor, mais poderoso, mais forte é o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Cerca essas mentes, cerca com fogo, como muralhas de fogo. Cerca, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor entra na fornalha, o Senhor entra na cova dos leões, o Senhor entra no charco de lama, o Senhor entra na caverna, o Senhor entra onde for, aonde precisar ir, o Senhor vai para buscar os seus, para resgatar os seus, para cumprir as tuas promessas para os seus. Não importa o lugar, ali o Senhor estará buscando os seus, resgatando os seus. Cerca, cerca com fogo, cerca com fogo, cerca com fogo, circuncida, circuncida com fogo, ó Deus. Levanta essa geração, Senhor, para pregar o teu evangelho, para libertar os cativos, para trazer alegria aos que choram, para mostrar a esperança, para mostrar a direção, para mostrar o caminho. Usa essa geração, Deus, em nome de Jesus, do seu jeito, Senhor, da sua forma, Senhor, do jeito perfeito. O Senhor faz perfeito, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Afasta toda distração. Afasta toda distração. Afasta toda distração. Que haja foco. 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 Que os olhos estejam postos no Senhor. Que os olhos estejam postos no autor e consumador da nossa fé. Não na família conturbada, não nos problemas de casa,
mas no Senhor, no Senhor, no Senhor, no Senhor que estará conosco até o final dos dias, até o final dos tempos. Sai todo medo, sai todo medo, sai todo medo que fala que talvez o Senhor possa não estar lá, mas Ele vai estar, mas Ele vai estar. Sai agora todo medo sai dessas mentes. O medo que diz, mas será que o Senhor vai estar lá comigo mesmo? Será que lá na escola, quando eu me posicionar, o Senhor vai estar lá comigo mesmo? Será que lá em casa, quando eu me posicionar, o Senhor vai estar lá comigo mesmo? Assim te diz o Senhor vai estar com você todos os dias, todos os dias, todos os dias. Por isso agora, medo, sai, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você não precisa ter medo, porque Deus vai estar ali com você, assim como Ele está aqui agora. Ele vai estar ali com você. Quando você sair por essas portas, Deus vai estar ali com você. Quando você subir para o alojamento, Deus vai estar ali com você. Quando acabar o acampamento e você for embora, Deus estará ali com você. E se você entrar na fornalha, Ele vai junto. Se você cair num charco de lama, num lamaçal, Ele vai pôr as mãos lá e vai te levantar. Aonde você estiver, Deus estará lá com você, cuidando, zelando, te ajudando, te fortalecendo. Então você que está ajoelhado, você que está sentado, se coloque de pé. Fique de pé agora. Porque aqueles 3 homens na fornalha, eles não estavam prostrados, eles estavam de pé. Por favor, levante. Você que está no chão, levante. Fique de pé. É assim que o Senhor vai te fazer caminhar. É assim que o Senhor vai colocar você. É assim que o Senhor vai fazer na sua vida. É dessa forma. É dessa forma, você de pé, com o general de guerra, o vencedor de todas as batalhas do seu lado, e você de pé, e você adorando a Ele, e você servindo a Ele, e você não se dobrando a outros deuses. Ele estará com você.